Vamos abordar agora o aumento da biodisponibilidade de nutrientes, que é um conceito diferente de solubilidade. Então, uma coisa que eu estava pensando, né, que uma vez escutei alguém mais agricultura química falar assim, pô, mas você acha que os bichinhos do solo vai ser forte igual um ácido tartárico? E aí, na hora, não surgiu uma resposta. Ontem à noite veio uma resposta. Quem que quebra o N2 atmosférico? É fácil fazer isso? Vai tentar fazer isso numa indústria. O bichinho consegue. Não é? Então, os bichinhos conseguem ajudar a gente. Esse trabalho recente, ele mostra algumas coisas interessantes. Então, essas linhas... Então, nós temos o solo arenoso, o solo argiloso, e as rochas, fonolito, diabásio, granito, bactérias e fungos. Essas linhas vermelhas representam as correlações negativas, ou seja, quando um micro-organismo desenvolve, o outro diminui. Uma correlação negativa, são inimigos. E as azuis são amigos, uma correlação positiva. Quando aumenta a população de um, do outro aumenta também. A complexidade bruta, assim, o número de micro-organismos, de ligações e tal, ela foi maior no controle, de maneira geral. Mas a organização, a cooperação, então, você vê as linhas azuis, foram bem maior quando você utilizou as rochas. Então, e esse trabalho também explora um pouco mais, que esses micro-organismos que começaram a se cooperar um com o outro, têm função na biodisponibilização desses nutrientes. Ou seja, joga o pó de rocha lá, e os micro-organismos começam a dar um jeito de liberar esses nutrientes para as plantas. E aí eu botei isso aqui bem grosseiro mesmo, só para mostrar que tem gente que ainda duvida, né, do efeito das rochas, mas todas as rochas utilizadas no trabalho aumentou a massa seca da braquiária, tá? A braquiária brisanta. Então, ou seja, funciona. Agora, uma coisa muito interessante, que eu não tenho ainda comprovação científica, ainda não encontrei em estudos, mas tem ficado muito constante. Nós, nos nossos clientes, hoje nós atendemos 175 fazendas na consultoria e temos cerca de um pouco mais de 100 alunos de produtores rurais nas nossas formações. E nós analisamos saúde do solo, análise biológica. E eu sei que está bastante na moda, agora me corrija, né? Tem produtos caros aí no mercado, que aparentemente têm entregado resultados bons. Mas quando nós fazemos o nosso lado a lado raiz lá no campo, a gente analisa a saúde do solo e onde vai o composto tropical, que foi o método desenvolvido pelo Antônio Teixeira e junto com a Libertas, a colonização micorrízica arbuscular sobe muito. Isso está bastante comum. Então, olha só, se eu tenho um adubo que promove a micorrização natural do sistema, eu estou tendo um benefício de um produto que custa, sei lá, R$100 por hectare. E que vai trazer vários R$160 por hectare. Foi bom? A foto, o Daniel mostrou a foto, e realmente esse produto, no caso dele, entregou um excelente resultado. 1.500 quilos a mais, e, de fato, a foto ficou muito visual. Bom, essa frase do Martin eu trago só para mostrar a importância das micorrizas, né? Que ela pode fornecer 80% do fósforo, 25% do nitrogênio, 10% do potássio, 25% do zinco, 60% do cobre. Outro dia eu estava vendo uma aula do professor Andreotti, que ele falou, cara, é muito legal, porque a micorriza, claro, ela precisa do carbono, o dinheirinho da planta, e ela chega ali e vai explorando o solo, e aí ela fala assim para a planta, o que você está precisando aí? E ela fala, eu preciso de zinco, eu preciso de fósforo. E ela vai e começa a recrutar organismos ali, naquele ambiente, que vão ajudar ela a trazer o que a planta está pedindo. É uma interação milenar, tem fósseis aí com micorriza há muito tempo. E aí a gente tem toda essa interação, essa tecnologia da natureza, aí vai, revolve o solo, traz o fósforo lá e soca o fósforo para não ter, de fato, motivos dessa interação. Está cheio de fósforo no solo, por que a planta vai jogar carbono para a micorriza
fósforo solúvel para receber mais isso, por exemplo. Aí a segunda meditação gostaria que vocês pensassem comigo nisso. A qualidade de um fertilizante deve ser medida no teor e solubilidade de nutrientes, ou também deve-se considerar o impacto na capacidade natural do sistema de fornecer nutrientes para as plantas? Então, se eu jogo um adubo que me traz um pouco de nutriente, mas eu impacto uma vida do solo que ia trazer por outra via, eu estou com pouca eficiência aí. Às vezes estou gastando dinheiro demais. Às vezes existe um caminho mais eficiente nisso aí. E o saldo de carbono e nitrogênio no ambiente de produção, acho que o Márcio Strider vai falar sobre isso hoje. Outro dia eu vi o Henry Sacco botou, acho que um subtítulo dizendo os aliados do lucro. Cadê o Márcio? Os aliados do lucro. Né? Bom, nós precisamos pensar saldo de carbono em cada talhão. Chegamos na fazenda, tem que entender isso. E esse saldo de carbono depende de 4 coisas. A quantidade da biomassa aplicada, a qualidade dessa biomassa, a frequência da adição e a conservação do carbono do solo. Aí tem produtor que pergunta assim, mas eu vou fazer o composto um ano só. Não adianta, o seu sistema está consumindo carbono. Eu vou fazer plano de cobertura uma vez só, depois nunca mais. O seu sistema está consumindo carbono. Você precisa de mais, de incrementar mais esse carbono no ambiente de produção. E aí até as formulazinhas, às vezes, científicas dos produtores, dos professores, deixou escapar um elemento dessa equação, que alguns professores não falam. Saldo de carbono do ambiente de produção. Aí, daquilo que você pode entregar, raiz e parte aérea de planta. Mas tem uma outra coisa também que você pode entregar, que tem que entrar no cálculo. O que é? De carbono. Tem adubo que tem carbono? Tem adubo que tem carbono? A compostagem tropical que nós fazemos chega a 15, 20, 25% de carbono. Então, quando eu aplico um adubo como esse, 4, 5, 10 toneladas, eu estou influenciando o saldo de carbono do ambiente de produção e levando um carbono de qualidade e aumentando a eficiência do meu sistema de transformar o carbono entregue via parte aérea e raiz em carbono mais estável no solo. Esse desenho do Juca Sá, que está no livro Sistema Plantio Direto, organizado pela SLC, ilustra um pouco desse saldo de carbono. Precisa entregar planta, né? E aí, o número mágico é mais ou menos 12 toneladas de matéria seca ano. Tem que ter isso aí no cálculo. Está entregando? Se não está entregando, está tirando de algum lugar, tirando da matéria orgânica. Tira da matéria orgânica, tira da sua capacidade de reter água e sua CTC. Em solos tropicais, CTC oriunda da matéria orgânica representa a maioria. E é diferente raiz de parte aérea. Então, a porcentagem desse carbono da parte aérea, que vai ser transformada em carbono mais estável no solo, é muito menor do que as raízes. Então, precisamos conhecer a relação raiz-parte aérea das plantas. E, nesse caso, os pânicos costumam ser excelentes alternativas. Uma fazenda que eu vi com um manejo muito bom de pânico foi a do Juliano, lá em Sinop. Uma fazenda muito bonita, de integração lavoura, pecuária, floresta, e ele vai dar uma palestra aqui hoje para a gente também. Mas não é só carbono, é qualidade de carbono. E aí eu estava conversando, eu fui visitar uma lavoura de algodão em Sapezal. O produtor bem grande, ele faz agricultura regenerativa de um jeito, e ele planta algodão e soja há 40 anos, 30 anos. E aí eu perguntei para ele, o solo lindo, assim, argiloso, fertilidade alta, produz 350 arroba de algodão, 90 sacos de soja, negócio lindo. E aí eu perguntei para ele, está aumentando matéria orgânica? Ele falou, tá. Eu falei, não faz adubação orgânica, não faz rotação de culturas. Claro, produz muito algodão e muita soja, mas você vê aquele algodão, depois da colheita, não sobra palhada, né? Você fala, meu Deus. Aí eu questionei ele falou, vem cá ver a raiz. Aí tirou a raiz, pivotante, ela é lignificada. E isso ajuda na formação da matéria orgânica. Aí eu perguntei para o professor Querubim,
Faz sentido? E ele falou, não. Não faz. Isso, a ciência já avançou um pouco e nós precisamos de resíduos com CN baixa e nitrogênio para aumentar a eficiência do sistema de transformar esses resíduos mais lignificados em matéria orgânica mais estável no solo. Então, não é só entregar carbono, mas qualidade de carbono. E aí, nesse sentido, as leguminosas ganham um espaço especial. Produz carbono, entrega nitrogênio, você vai ter eficiência de transformar esse material em matéria orgânica mais estável do solo. E eu perguntei para vocês sobre o efeito, né? O efeito da adubação nos micro-organismos. Então, esse trabalho do Rodrigues mostrou que quando você aumentou a dose do cloreto de potássio, você teve um efeito sobre as bactérias oxidadoras de amônio e, consequentemente, você diminuiu a nitrificação. A eficiência de usar o nitrogênio no seu sistema foi prejudicada pelo uso do cloreto de potássio. Então, olha só, o adubo pode ajudar ou atrapalhar certas condições naturais do sistema de produção. Bem como, então eu estou falando de saldo de nitrogênio, agora estou falando de carbono. A adubação orgânica não é tudo igual, esse slide a gente usa há muito tempo. Então, um composto maturado, ele aumentou o carbono orgânico total do solo maior do que um esterco verde ou um dejeto líquido. E nós ainda não temos esse trabalho do composto tropical, eu imagino, acredito, e espero que seja superior. Existem diferentes qualidades de adubação orgânica. Então, um cálculo aqui, só um exercício para a gente pensar. Vamos entender um ambiente de produção que tem uma demanda de 10 toneladas de matéria seca no ano. Tá? Vamos entender que você entregou 3 toneladas de matéria seca via soja, 8 via milho, e você aplicou 4 toneladas de um composto tropical com 20% de carbono. O saldo só das culturas sobrou 1 tonelada de matéria seca para você. 0,8 toneladas de carbono via composto, já aumentou. Sobrou 1,3 toneladas de carbono naquele ambiente de produção. Aí você joga uma eficiência de transformar esse carbono em carbono mais estável no solo, que está relacionada aos níveis nutricionais do solo. Então, o solo que tem um nível bom de magnésio, de fósforo, de potássio, vai ter uma eficiência também de deixar esse carbono mais estável, e a biologia do solo. E aí, com isso, nós conseguimos, com esse manejo, sobrar um pouquinho de carbono, e esse pouquinho de carbono vira poupança, vira matéria orgânica do solo. Meditação 3. O que é mais importante para uma fazenda? Conhecer o teor de fósforo da camada 0 a 20 ou o saldo de carbono e nitrogênio de cada talhão? Nós estamos fazendo isso? 4. Saúde do solo e CTC permanente. Então, esse trabalho que foi me apresentado pelo Dr. Éder Martins, da Embrapa, ele mostrou que pegou o pó de rocha, essa biotita magnésio, não sei se é biotita magnesiana que fala, mas ele colocou esse pó de rocha e botou uma planta de milho. E aí, ao longo do tempo, ele tirava uma amostra e media. Quando você tinha partículas desse pó de rocha acima de 0,3 milímetros, não teve reação. Ou seja, primeiro aprendizado, pó de rocha tem que ser fino, pelo menos abaixo de 0,3 milímetros. E quanto mais baixo, quanto menor o tamanho dessa partícula, maior a reatividade. E olha só, a CTC foi aumentando conforme menor o tamanho dessa partícula. Mas essa CTC, ela tem uma origem também um pouco diferente. Então, olha só. A CTC permanente, oriunda dos minerais, aumentou. A CTC variável, dependente do pH, diminuiu. Mas a soma dos dois, e numa dose baixa, de 2.400 quilos por hectare, a soma dos dois, a CTC, aumentou para mais de 30, e se você soma no início, estava em 25. Então, quando você coloca rochas finamente moídas, que têm o potencial de formar novas fases minerais, você pode impactar a CTC permanente do solo, aumentar a superfície de contato, aumentar a reatividade do seu solo. E com isso, você muda a característica de um solo.
e só os remineralizadores podem fazer isso. Quero contar um case para vocês de um produtor de algodão que é cliente nosso, lá em Goiás, em Turvelândia. Esse é o manejo que ele fez. Ele tinha milho semente, botou tricoderma, depois milheto, no suco de semeadura mix de micro-organismos. É uma oportunidade que vocês têm, no suco de semeadura, botar mix de micro-organismos relacionados com as necessidades daquele talhão. Foi composto e depois veio o algodão. Bom, essa análise da saúde do solo é uma análise desenvolvida pelo IBA, que contempla parâmetros químicos, físicos e biológicos, antes da colheita do algodão. Aquele sistema que ele vinha construindo, plano de cobertura, biológico, composto, tinha aumentado a saúde do solo em 16%. Maravilha. E aí nós tínhamos uma dúvida. Como ficará esse solo depois da colheita do algodão? Vamos fazer um teste? Vamos ver se o composto pode ser um biorremediador? Então vamos deixar uma área sem composto e uma área com composto, e a gente vê o impacto do sistema de algodão nesses dois sistemas de produção. Bom, primeiro ponto, novamente, a colonização micorrízica aumentou com esse manejo que nós estávamos fazendo. E olha só, depois da colheita do algodão, nós medimos a saúde do solo de novo. Sem o que eu chamei de adubação regenerativa, sem o composto tropical com remineralizadores, a saúde do solo, depois do algodão, diminuiu 20%. E com o composto, ele atuou como um biorremediador, então ele entregou carbono, entregou biologia. A saúde do solo só caiu 9%. Então ele biorremediou um sistema de interesse econômico, mas que estava entregando pouco carbono. E o índice CAS ficou em 5,08 e sem a adubação orgânica em 4,49. E claro, então você observa que sem a adubação que incrementou carbono, a matéria orgânica do solo caiu. E com a adubação que incrementou carbono, a matéria orgânica caiu bem menos. E as enzimas, por exemplo, a beta-glicosidase, que está relacionada ao ciclo do carbono, tem a atividade maior também. A quarta meditação é: nós conhecemos o efeito de cada sistema de produção na saúde do solo, estamos tornando a nossa fábrica de produção de alimentos mais ou menos eficiente. Agora, para fechar, vou bem rápido, a Júlia falou que eu tenho 5 minutos, e depois nós teremos a palestra do professor Cruciol, que é um dos cientistas que eu mais respeito hoje no Brasil, e tenho certeza que fará uma grande palestra. ROI e produtividade, importante. Essa lavoura aí foi lá em Rio Verde, um cliente nosso. Nós temos um trabalho de agricultura regenerativa já de 5 anos esse cliente. Essa lavoura de soja, isso é uma planta representativa. Quanto vocês acham que produziu de soja? 90? 95? É uma lavoura boa, né? Parece produtiva, não? Além disso, além da planta estar bonita, e isso realmente, eu confesso que eu vou numa lavoura, eu preciso me controlar para não ficar olhando só o solo e ficar buscando os bichinhos lá. Então a gente encontrava ali atividade biológica abundante, amigos naturais, cogumelos e uma planta saudável, além de produtiva. Opa, não apareceu. Não tem nada aí. Beleza. Deu um problema aí, mas eu ia mostrar o nosso... Aqui nessa parte branca, nós escrevemos essa área no SESB, e ela produziu 97,8 sacos de soja por hectare. Quase 100. Então, dava para produzir muito bem, deixar o solo vivo, reduzir custo com a agricultura tropical regenerativa. Depois eu mostro para vocês. Esse é um outro trabalho que nós fizemos junto com o IF goiano, onde a pior produtividade foi a única adubação que não tinha nada de adubação orgânica. E onde foi 100% orgânico, produziu 5 sacos a mais do mineral, e a melhor produtividade foi 25% mineral e 35% orgânica. Aqui eu exploro um pouco o custo, levando em conta a eficiência, né? Então, a eficiência do MAP, pensando em P2O5, é igual à eficiência do composto tropical. Não é, né? Por que não? Bom, se eu estou levando micro-organismos, solubilizadores, mineralizadores, se eu estou promovendo a micorrização, se eu estou levando matéria orgânica para competir por sítio de adsorção, se eu estou entregando uma liberação mais gradual, se eu estou entregando ácidos orgânicos que vão estimular o enraizamento, vai ter a mesma eficiência um do outro? E aí eu lembro, há uns
sei lá, acho que uns 10 anos atrás. O Antônio, meu pai, fez as experiências e tal, e falou, ó, é 2. O pessoal assusta, né? Mas a gente tinha, sei lá, 10 anos atrás, poucos clientes, produtores. Hoje estamos com 175 produtores. As produtividades aumentando, nenhum, ou quase nenhum, eu desconheço, que está com problema de fósforo. Isso dá para considerar um experimento, né? 175 fazendas fazendo o que a gente está falando, está funcionando bem até hoje. Então, e tem gente que duvida dessas eficiências, né? Bom, o que eu quero mostrar é 21% mais barato a adubação que a gente construiu aqui. Considerando o preço do adubo, não vou entrar a fundo aqui, mas ficou mais ou menos isso, 21% mais barato. Então, vamos considerar, isso aqui é um lucro teórico, estou fazendo um exercício, não estou prometendo nada. Considerar que aquele resultado do trabalho lá, que deu 5 sacos a mais, vai ser o que um adubo melhor como esse vai incrementar. E vamos considerar também que a redução de custo, nesse contexto de preço de adubação, traz a possibilidade do produtor rural, com o manejo de adubação, aumentar em outro saco de soja a sua margem. É mais ou menos por aí que nós vamos trabalhando, encontrando caminhos para ajudar o produtor. E também, eu não entendo muito de café, quem entende mais é o Antônio e o Fernando, que está aqui, que é o nosso também diretor regional. Cadê o Fernando? Olha o Fernando ali, que tem muita experiência no café. E aí, conversando com eles, ele falou assim, ó, a redução de custo é mais ou menos isso aí, uns R$ 2.100 por hectare. E vamos botar que aumenta um saco de café, aí já aumenta bastante o lucro aí também do produtor de café. Esse aqui é um experimento de cana interessante, que foi realizado na usina Santo Ângelo, o pessoal está ali, da usina Santo Ângelo, e eu tampei ali os concorrentes lá. E olha só, o composto Libertas com Cibra, com BV Booster, que é uma forma, eu não conheço esse produto, o que tem dentro dele, a empresa não fala o que tem, mas conversando com os nossos clientes que têm usina, produz cana, estão falando que esse produto está entregando, e ele entrega nitrogênio por uma via biológica. Então, uma adubação diferente produziu bem aí, e foi o tratamento que mais se destacou nesse experimento. Bom, resumindo, olha esse gráfico do Adriano Cruvinel da Fazenda Bom Jesus Lagoano. Abriu a boca do jacaré do lucro da fazenda. Quando ele começou a agricultura regenerativa, ele começou a produzir mais, ter menos oscilação com o clima, reduziu o custo e aumentou o lucro. Então, é mais ou menos isso que nós estamos experimentando com a agricultura regenerativa em nossos clientes. Ou seja, só existe um caminho para que a gente consiga atender as demandas da sociedade, para que a gente consiga ajudar o produtor rural, produzir alimento mais saudável, reduzir custo, aumentar lucro, que é a agricultura tropical regenerativa. Eu vou botar o conceito do que é, e o conceito foi uma contribuição do Antônio, meu pai, e eu vou ler ele. Modelos integrativos que harmonizem práticas, manejos, insumos, recursos naturais e serviços ecossistêmicos de forma sustentável, eficiente e lucrativa para 1. Produzir alimentos saudáveis. 2. Regenerar o solo tropical. E 3. Sequestrar carbono atmosférico e evitar gases de efeito estufa. Para finalizar, eu quero dizer algo que é o seguinte. Estudando a filosofia, tem um grande professor, Olavo de Carvalho, e é um grande filósofo brasileiro, e ele diz que o início de todas as depravações da sociedade está em achar que a verdade é relativa. Eu dizer que existe uma verdade, eu não estou dizendo que eu conheço ela em sua plenitude. Eu estou dizendo que ela existe e eu busco ela. Quando eu digo que a verdade é relativa, tudo pode, é o que é bom para você ou o que você gosta, eu estou corrompendo, eu estou iniciando a corrupção das almas, das famílias e da sociedade. E aí, confesso que eu ainda não entendi isso muito bem, mas quando perguntavam a ele o que é a verdade, ele dizia: a verdade é uma pessoa. A verdade é uma pessoa. E, segundo João, eu sou
o caminho, a verdade e a vida. Então, buscar a verdade na agricultura é olhar para a natureza e entender, com a assinatura de Deus que está lá, o que a gente pode aprender com ela e como é que a gente pode ajudar esse DNA de Deus a funcionar da melhor forma. E a verdade é uma pessoa, e ela está demonstrada aí. E se nós perdemos a noção de que a verdade existe, nós não temos que buscá-la, nós não queremos conhecê-la. E a coisa que eu mais quero é conhecer a verdade que é Jesus Cristo. Muito obrigado.